Na sequência, então, as redes sem fio locais, elas estão muito difundidas atualmente. É muito comum ter isso na casa, no ambiente de trabalho, tá meio que onipresente nas nossas vidas. A gente sempre tem o hábito, né, para poupar aí o plano de dados da operadora, sempre que possível, conectar uma rede. Aí hoje esse padrão oferece uma velocidade aí muito boa, muito alta. Tá? Ela tem muitas vantagens, é um preço. Isso é desconsiderado até no hardware. Né? Qualquer dispositivo Xing Ling vai ter aí a tecnologia de rede Wi-Fi. Tá? O nome do padrão é I3E 802.11. O Wi-Fi, então, foi uma abreviatura para Wireless Fidelity, com um consórcio de empresas, assim como teve o consórcio que criou o Bluetooth, e desenvolveu, então, esse padrão. Tá? Muitas vantagens, ela evoluiu bastante ao longo dos anos. Ela tinha alguns modos de operação, não sei se muita gente já utilizou, mas o ad-hoc, você consegue um dispositivo comunicar diretamente com o outro. Não é a mesma coisa que você ir lá via software e emular um roteador no seu smartphone. Isso aí você está criando um roteador de fato. Não, é um dispositivo ligar direto com o outro sem a presença do roteador. Tá? Isso aí servia para fazer uma impressão, né, trocar arquivos, ou mesmo serviu como um gateway de um dispositivo para o outro para a internet. Isso, obviamente, foi uma das razões dos computadores. Mas um modelo mais comum que a gente conhece é um modelo infraestruturado. O nome sugestivo, você tem uma infraestrutura, você tem um access point, um roteador, um formato de estrelas, né, e os dispositivos, né, smartphone, smart TV, blá, 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 pela infinidade, hoje quase tudo acesso Wi-Fi, conectado nesse access point. Mas a gente tem o que a gente chama da configuração do serviço estendido. Tá? Como assim? Imagina que você tem um ambiente grande, campus de universidade, um aeroporto, um shopping. Você não vai colocar um monte de roteador sem fio, com o nome da rede o mesmo e a mesma senha. A ideia não é essa. A ideia é ter uma estrutura que interligue esses access points, igual tem aqui no FOP. Tá? E qual que é a vantagem disso? O primeiro, muito óbvio, está ampliando o alcance. Tá? A segunda grande vantagem, você tem nesse sistema interconectado muitas vantagens. O cliente consegue fazer o handoff, né, o handover, sair de uma célula para outra. É muito similar ao sistema de celular, o nome, inclusive, é sugestivo, você tem células, sem desconectar, sem você precisar de reconectar a outra rede. Aí você pode pensar, não, mas é tão rapidinho, ok, mas se você considerar uma aplicação que tem conexão, a conexão vai cair. Né? Você está fazendo um download de um arquivo, você mudar de um roteador para um outro, eles não estiverem interconectados, isso não vai funcionar bem. Tá bom? Além de vários controles, né? Você consegue ter um servidor, igual tem aqui, para poder autenticar, fazer o controle, né, de acesso dos usuários, fazer um balanceamento de carga na rede. Imagina que tem muito cliente aqui, mas alguns desses clientes estão no raio desse AP. Então é possível esses caras fazem uma negociação, mandam alguns clientes daqui para cá. Isso é essencial para ambientes corporativos, ambientes grandes, tá? Esse serviço estendido. A Wi-Fi ela evoluiu muito ao longo do tempo, muito. Só para a gente ter uma ideia. Alguns talvez nasceram aí depois de 97, mas em 97 não era comum as pessoas terem nas casas uma rede de computador. Tá? Alguns já tinham um computador pessoal, de fato, alguns já estavam acessando a internet, algum tempinho depois, pela primeira vez, mas em 97, depois de 9 anos de estudo, ou seja, na década de 90, a maioria dos brasileiros não tinham sequer acesso ao computador. Essa turma do I3E já estava pensando numa rede local sem fio. Aí em 97 ficou pronto o padrão. Esperava a velocidade de 1 megabit por segundo a 2, sempre 2.4 GHz. Esse padrão ficou conhecido como Legacy. Tá? Isso aqui para a época atendia. Mas aí, sempre pela necessidade de velocidades maiores, 2 padrões começaram a ser desenvolvidos. O subpadrão, o A e o B. O B ficou pronto um pouco primeiro,
utilizava a mesma faixa de frequência livre de 2.4 GHz, porém chegava a uma velocidade máxima de 11 megabits por segundo, mais clientes, né, o padrão suportava, claro que dependia do equipamento, teve uma compatibilidade, mas o padrão A, ele veio com uma proposta nova, ele utilizava uma técnica, tá, de transmissão, na verdade de modulação, chamada OFDM, que chegava a velocidade muito alta para a época, 54 megabits por segundo. Só que ele tinha um porém, ele trabalhava em 5 GHz. Eu comecei a trabalhar com redes Wi-Fi desde essa época do padrão A. Tinham até recomendações, olha, se você vai montar um campo, né, todo novo, coloca o padrão A, mas se for manter compatibilidade, põe o B mesmo. Os equipamentos do padrão A eram muito caros, tá? E o padrão B era um pouco mais acessível, tinha compatibilidade. Obviamente, o B sobressaiu, mas o A não ficou morto. Foi lançado lá, serviu realmente lá na frente, onde as redes se popularizaram. Aqui com o padrão G, as redes Wi-Fi se tornaram acessíveis, tá? As pessoas, tá? A pessoa, poxa, eu vou comprar um equipamento, não tinha smartphone ainda, tá? A Apple estava começando, alguns anos depois, bem depois, na verdade, a criar o primeiro smartphone, mas o notebook já era uma realidade. E aí, com o padrão G, os primeiros access points, roteadores, eles começaram sim a ficar acessíveis, e com a tecnologia do A, e com a vantagem de operar na mesma faixa de frequência do B. Tá? Então tinha essa grande vantagem da compatibilidade. Tá? Sempre tem um porém, né? Um equipamento antigo, padrão B, se conectar na rede, toda a velocidade da rede cai, mas isso é possível filtrar. Tá? Hoje eu não vejo equipamento do padrão B em operação, mas do G ainda tem. E aí, depois do G, o negócio foi avançando. Foram sendo criadas soluções proprietárias. Eu tenho mesmo uma placa PCI do padrão Super G, que era da D-Link. Ele basicamente utilizava 2 canais e dobrava a velocidade, 108 megabits por segundo. Era um equipamento muito bom. A Linksys, que era da Motorola, ela teve um padrão dela também, mas são soluções proprietárias. O padrão mesmo, como, né, vamos falar assim, todos conseguiam acessar, era o G. E aí com o N, ele deu um salto muito grande em termos de velocidade, tá, dos dispositivos. Aí era possível chegar a velocidade até de 600 megabits por segundo. Tá? Lembrando que nessa época o link de acesso à internet era muito inferior a isso. E aí ele trazia uma série de configurações diferentes. Aí começou a surgir os equipamentos com múltiplas antenas, tá? E múltiplas configurações também. Tá? Tinha um roteador baratinho lá que vendia já na Americanas lá de R$100, mas era um padrãozinho mais simples. Era o N, mas a configuração mais simples. Mas tinha as placas mais avançadas, do padrão 5 GHz. Você pode fazer um teste com o seu notebook, a gente vai fazer uma aula prática relacionada à rede Wi-Fi. Se o notebook tiver um cartão de rede, aí, uma placa de rede melhor, ele vai trabalhar em 5 GHz, ele vai ser dual band, tá? O roteador também tem que acompanhar. Mas a grande sacada do N é que ele introduziu essa tecnologia chamada MIMO, tá? De input e output múltiplo. Tá? Ele partia do princípio que essas ondas chegavam em instantes diferentes do outro lado no receptor, então era possível meio que transmitir quase que no mesmo instante informações diferentes. Isso ampliou a velocidade. Tá? O padrão foi surgindo, foi evoluindo, surgiu o padrão AC, né, chamado aí de Wi-Fi 5, né, 5, a quinta geração do Wi-Fi. Permite velocidades aí até de 6 gigabits por segundo. Claro, tem que ter roteador novo. Isso é na situação ideal da ideal. Ou seja, com o seu notebook, provavelmente você não vai ter acesso a velocidades desse tipo. E não tem tanta mágica. Melhorou-se o MIMO, mas em suma, isso só funciona,
do AC, claro que tem retrocompatibilidade, mas ele só funciona em plenitude em 5 GHz. E a gente vai ver que é possível colocar canais muito mais largos. Aí você tem velocidades maiores também. Tá? Por fim, que ainda está em desenvolvimento, é o padrão AX. Tá? Mesmo pressuposto do AC, porém foi desenvolvido aí coisas aí um pouquinho melhores. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, lá em 99, o padrão B era utilizado para coisas simples, navegar na internet, alguns serviços simples. Tá? Em 2003 já tinha aí, começando a surgir alguns serviços aí, alguma coisa mais, né, ampla. As próprias páginas do web começou a ter mais recurso, né? Já com o padrão N, né, da transição do G para o N, você já tinha já alguns serviços como YouTube, ou seja, muita mídia, tá? E daí para frente, cada vez mais interconectado, né? Tudo alta velocidade, sistemas de monitoramento, tudo em 4K. Hoje, apesar de ser alto, mas o gargalo não vai ser essa velocidade do seu roteador, vai ser o link de acesso à internet. Tá? Claro que isso são em situações ideais, isso é considerando aí, ó, larguras do canal de 160 MHz, sendo que o padrão é 20 MHz. Né? O padrão G, comumzinho, talvez que você tenha um smartphone, né, uma linha mais comercial, mais simples, é de 20 MHz. Se você passou de 20 para 160, você ficou por 8 a velocidade. Isso é uma modulação muito avançada. A gente vai ter uma aula prática sobre isso. Tem que ter qualidade de sinal, né? Se o roteador estiver longe, obviamente vai ter uma série de problemas. Enfim, mas o padrão evoluiu demais. Tá? E aí, obviamente, tem equipamento, né, de todo preço. Né? 6 mil um roteador, os caras, né, perguntando, oh, dá para conectar a lua, né? Vem com um PC gamer de brinde também. Enfim, você tem equipamentos com todo tipo de qualidade. E aí a gente vai ter desde a primeira até a quinta, pulando para a sexta, né? A sexta é o AX, versão aí da rede. Essa aqui é o Legacy, a primeira, a B, esses dois, né? A segunda geração, e terceira geração aumentou para 54 megabits por segundo. Daqui para frente, hoje é o padrão, é o comum. Ok? E aí, quando a gente fala de rede sem fio, rede Wi-Fi, principalmente, não tem como a gente deixar de falar, pelo menos que seja breve, de alocação de canais, de frequências. A primeira ideia que teve-se da rede Wi-Fi, tá? Lembrando, ela usa o CSMA-CA para evitar colisão. Foi o seguinte, existia um canal de largura de 22 MHz. Qual foi a proposta? Você tinha N opções. Enviar dados utilizando esses 22 MHz, a banda toda, desculpa, não é 22 MHz, são 72 MHz. Utilizar toda a banda, e aí? E aí que a rede sem fio várias pessoas têm. Então, inevitavelmente, ia haver uma colisão monstro. Bom, qual que é a solução? Particione isso em mais canais. Mas 11 canais, se você considerar a largura de banda 72, vai ter canal de 7 MHz. Escolha. Você tem sobreposição espectral de um canal para o outro. Em linhas gerais, o canal 1, o canal 6 e o canal 11 não existe sobreposição espectral, logo não existe interferência entre esses canais. Tá? Na aula prática a gente vai estudar muito essa parte de canal, né? Soluções aí que você consegue melhorar a qualidade de sinal da sua rede, evitar colisões. Uma outra questão, o que vocês acham em termos de alcance? Seria ideal se um roteador chegasse a uma distância aí, nossa, de alcance de 100 metros? Pô, seria muito bom, né? Porque às vezes você coloca no seu apartamento, na sua casa, num cômodo, no andar de baixo, o sinal já não chega bom. Ou o roteador, se estiver numa ponta da casa, lá na área de churrasco,
não pega bem. Será que os caras não conseguiriam fazer um roteador que tivesse um alcance de sinal muito grande? Claro que sim. Lembra que seu dispositivo móvel consegue se comunicar com a torre, com alguns quilômetros de distância. Então, o que a rede 4G, a rede 3G tem de melhor que o Wi-Fi? Melhor. Esse alcance limitado, isso é proposital. Tá? Isso aí foi regulamentado pela Anatel. A potência efetiva irradiada na antena não pode exceder um limiar. Os equipamentos não podem sair com isso. Você pode trocar uma antena, mas enfim, ele sai de fábrica com aquele padrão. Imagina um prédio comercial no centro de Belo Horizonte, onde do jeito que está, você liga lá, não aquela rede que mostra a rede do Windows, mas um programa que a gente vai utilizar para monitoramento e site survey em rede Wi-Fi. Vai aparecer lá 40 redes. Imagina se esse alcance fosse amplificado e aparecer 4.000 redes. Tivesse o mesmo alcance, ou mais, 20.000 redes. E aí isso aí ia ter colisão. Então, esse alcance restrito, só para lembrar, ele é proposital. E o esquema de canais, você tem mais possibilidades. Mas optaram com canais aí com largura maior. Isso para 2.4 GHz. Ok? Já para 5 GHz, a questão é diferente. Você tem uma faixa, uma banda com uma largura muito maior. Então você pode ter muitos canais de 20 MHz. Ou então 5 GHz é muito melhor. Nesse quesito, sim. Olha, você pode ter canais de 80 MHz, ainda é mais quantidade. Aqui tem algumas restrições nos Estados Unidos para radar, mas é mais quantidade do que a rede de 2.4 tem de 20. Você pode pôr canais com 160 MHz. Então, você consegue ter um aumento de velocidade, mas tem são flores. Lembra, qualquer sistema de transmissão via rádio, usando ondas de rádio, à medida que você aumenta a frequência, você tem a vantagem de trabalhar num espectro onde é mais fácil você alocar canais com largura de banda maior. Largura de banda maior permite transmissões mais rápidas, maior volume de dados, maior throughput, né, que é modulado ali na portadora. Daí o nome, internet banda larga. E antes não era banda larga. Porém, a atenuação é muito maior. Tá? Então, a perda por atenuação em frequências mais altas, ela é muito maior do que em frequências baixas. Muito, muito. E a perda por penetração em obstáculos também é maior. Então, em linhas gerais, usando o mesmo equipamento, mesma potência de transmissão, mesmo ganho, liga esse equipamento. Vocês vão fazer esse teste, provavelmente o roteador seu dual band, os provedores de acesso à internet já estão oferecendo roteador dual band. Você vai ver a intensidade de sinal usando esse software da rede de 5 GHz e da de 2.4. Vai num cômodo distante, vai medir em dB. Então, assim, a vantagem de transmitir dados em frequências mais baixas é que o alcance é maior. Só você lembrar da rádio AM e rádio FM. Pergunta lá para o seu pai, para o seu avô, que provavelmente... Né, eu me incluo um pouco nessa geração que não fui escutar rádio, né, mas os nossos antigos aí escutaram. A rádio FM, de modo geral, pela topografia, é 100 km, tá? Talvez menos, melhor dos casos, um pouco mais. Rádios AM, ondas curtas, pegar aqueles rádios antigos mesmo, que trabalham em frequência até mais baixa, eles conseguem receber dados da BBC de Londres, aqui. Então, assim, essa é a diferença. A rádio AM com a mesma potência de transmissão, que a frequência é muito mais baixa. Está na casa dos kHz. O outro é megahertz. Quando a gente fala de rede Wi-Fi, a gente já está trabalhando em gigahertz. Ok? Para a gente finalizar, as redes metropolitanas, a ideia é ter uma rede com abrangência maior. Tá? Surgiram propostas de fazer como se fosse um Wi-Fi expandido, que se chamou WiMAX. Tá? Em Belo Horizonte, a Embratel chegou a oferecer esse serviço.
por alguma razão isso não vingou no Brasil, tá? Mas a ideia seria como se fosse não um super Wi-Fi, mas um Wi-Fi com um tamanho grande, amplo, desculpa. Você pode fazer uma analogia com a rede 3G, a rede 4G, tá? E tinha a opção de trabalhar numa frequência livre ou em frequências licenciadas. A Anatel trabalhou com frequência licenciada, tá? Tinha dois modos, modo fixo, modo móvel. No Brasil só veio fixo, tá? É como você ter um roteador, né, um roteador lá na sua casa, porém o sinal não precisar de cabo para chegar até ele. Essa é a ideia da WiMAX. Ter as base stations, assim como as redes de celular, e os clientes. Okay? Algumas vantagens, mas desvantagens, e principalmente, apesar de não ser concorrente, as redes móveis, elas evoluíram muito, tá? E ela acabou tomando o espaço do WiMAX. Por outro lado, você tinha provedores de acesso à internet via rádio que usava a mesma tecnologia do Wi-Fi, a mesma. Porém, a Anatel licenciava equipamentos diferentes, né? Então usava antena com ganho maior, era possível ter transmissões a distâncias maiores, tá? Falando ainda de redes metropolitanas, as redes celulares são ótimos exemplos de redes sem fio metropolitanas. Elas sofreram também uma evolução, né? Passaram por uma evolução muito grande. Aqui no Brasil, o 3G deu uma agarrada, a gente vivenciou o que a gente chama de 2,5G há muito tempo, tá? Não necessário, é óbvio que uma rede 4G é melhor do que uma 3G, mas não é porque é 3G que o acesso não é bom, porque no Japão, vários países da Europa, Estados Unidos, tem a 3G com velocidade maior do que tem as redes 4G hoje, tá? Hoje o padrão 3G e 4G, 5G está sendo desenvolvida, 4G é chamada também de LTE, né? LTE Advanced. E estava engateando aí nas primeiras redes, os tijolões aí da primeira geração, né? A gente estava na casa dos kbits, tá? Eu cheguei a pegar esse cara aqui, dos toquezinhos polifônicos, né? Depois eu conseguiu acessar algum tipo de mídia nas redes 3G e 4G, daí para frente você, né, é uma coisa realmente de altíssima velocidade, alto acesso, todo mundo interconectado, tá? Isso aqui é um comparativo de modo geral das redes wireless. Claro que você está comparando uma rede metropolitana com uma rede pessoal, mas aqui a gente tem uma ideia do range, do alcance, tá? E da velocidade, tá? Não estou falando que o assunto é muito amplo, as redes satélites são redes longa distância, tá? Tem atrasos grandes também, né? Atrasos altos, mas tem essa questão do alcance, da abrangência dele é muito grande, ok? Para a gente fechar, não tem como falar de rede sem fio, falar de antenas, tá? Todo dispositivo que utiliza onda de rádio tem antena. Pô, mas meu celular tem antena? Tem uma antena embutida aqui. Então, antena é um elemento essencial numa transmissão. Ela sempre vai ser o último da cadeia do transmissor e o primeiro na cadeia do receptor. E é um elemento que, se você fazer uma alteração na antena, isso pode representar entre você, às vezes, não ter um serviço com qualidade melhorar ou, às vezes, piorar. Tá? Não é pôr uma antena com ganho alto que quer dizer que simplesmente isso vai resolver o problema. Tá? Então, um dos elementos mais críticos é aí para ter um desempenho satisfatório numa transmissão de rádio. A antena mais comum, tá, que a gente tem no nosso notebook, no roteador da sua casa, no smartphone, é a antena que a gente chama de omnidirecional. Ela propaga o sinal em todas as direções. Tá? Mas se você for ver uma pista horizontal, é dessa forma, é todas as direções, mas um plano vertical não é bem assim. Okay? Tem diferentes ganhos da antena, onde varia esse fecho de 7 a 80 graus. Tá? De modo geral, quanto menor o ganho, mais ela espalha. Com ganho maior é melhor? Depende. E a gente vai ver que esse ganho é relativo. Tá? Então, é a antena mais utilizada pelo simples fato de você não precisar de ter. É a antena que tem lá na sua Smart TV, no Chromecast, ok? Você não precisa de apontar ela para lugar nenhum.
Quando a gente fala de antena também, a gente tem que falar de ganho, tá? De antenas diretivas. Vou fazer uma analogia com a lâmpada e com a lanterna. Todas as duas da mesma potência. Sei lá, pega uma lâmpada halogênea lâmpada de LED, vamos falar de coisa mais recente, de 7 watts. E pega uma lanterna de 7 watts, é a mesma potência. Pode usar a mesma tecnologia. Ah, mas a lanterna é muito mais forte. Claro que é, mas somente numa direção. A lâmpada tem a vantagem de iluminar várias direções. Então, se você pegar uma mesma distância, próximo da lâmpada, aqui ela vai ter 30% da luz. Na lanterna, 100%. A distância maior, só 10%. Na lanterna, 63%. Qual que é melhor? Depende da situação. Não vai ter melhor. Quando a gente fala de ganho, ele é sempre uma medida relativa e é medida em dBi. Ok? Decibel, ela é uma medida relativa, acho que vocês já devem ter estudado isso no curso. De modo geral, se você coloca um amplificador, uma antena e coloca um ganho em 3 dB no seu sistema, você está dobrando a potência do sinal. Ok? E esse I é em relação a uma antena isotrópica, que é uma antena hipotética. O que seria uma antena isotrópica? Uma antena que realmente irradia o sinal em todas as direções. Qual que é o ganho da antena isotrópica? 0. Ela é a referência. Tá? Ela é como se fosse uma esfera. E aí, qualquer coisa que você perturbar essa irradiação desse sinal, você está tendo um ganho em uma direção e perca pela outra. Tá? Uma antena omnidirecional de alto ganho. O que você está fazendo? Você está pegando essa esfera e achatando ela. Então o feixe vai ficar bem comprido. Vai chegar em distância maior? Vai, mas você vai começar a ter alinhamento aí. Os andares superiores, inferiores, o sinal vai chegar pior. Então num plano vertical vai melhorar, horizontal vai piorar. Ok? E aí quando a gente fala de antena diretiva, a antena que muita gente conheceu, a famosa antena espinha de peixe. É aquela que ficava lá no telhado da casa, lá, que os outros colocavam bombril lá, ficava mexendo, gritando lá, o outro se melhorou, tá? Já vi PET, não sei baseado em quê, para ver se melhora o sinal. Ela é diretamente proporcional ao comprimento de onda, que é diretamente proporcional à frequência. Okay? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Okay? E essas distâncias aqui, o tamanho desses dipolos aqui, essa distância, imagina que a sua onda está fazendo isso daqui. E ainda tem a polarização horizontal e vertical. Ok? Mas a antena, o tamanho dela, por que a antena da sua TV era grande? Porque eram frequências mais baixas. O seu Wi-Fi é uma antena pequenininha. Essa antena é chamada de antena IAG. Tá? Para quem tiver alguma dúvida lá, tem tutorial na internet, como fazer antena com batata Pringles, a vantagem é que a batata é boa pra caramba, basicamente você vai comprar um parafuso com rosca sem fim, um monte de arruela, porca, essas distâncias, obviamente tem que ser referente à distância da frequência que você está utilizando. Esses caras aqui, para quem já assistiu lá o programa do Mythbusters, eles conseguiram ter uma distância, ter transmissão utilizando essa antena feita por eles, até 16 km. Vantagem nenhuma de utilizar isso aqui, você tem um monte de perda, mas para ilustrar que é possível sim ter, utilizando os mesmos equipamentos, aí, transmissões a longa distância. Tá? Tem outros tipos de antena do tipo painel setorial, muito utilizado para redes de telefonia, ela varia também o fecho, tá, de radiação dela, mas é muito comum antenas de 120 graus. E aí repara, mesmo a Valinet tem muitas dessas antenas. Em frente ao FOP tem uma casa que tem uma antena da Valinet, repara essas antenas aqui. Às vezes colocam 3, às vezes coloca várias. Tá? O que você está tentando simular é uma antena omnidirecional, mas com um ganho muito alto. Antenas painel setorial, elas são bem utilizadas também para redes de computador. Finalizando, as antenas parabólicas, a grande sacada dela, o ganho dela é muito alto. É claro que existem diferentes tipos, a curvatura dessa antena vai influenciar na distância. Tá?
Os equipamentos de acesso à internet via rádio antigos, elas utilizavam antenas externas dessa forma, hoje a maioria usa painel setorial. A ideia da antena é muito similar à da antena parabólica, a você pegar um globo de um farol do carro, mesmo uma lanterna mesmo, tá? Onde todo o sinal que é recebido, esse prato defletor, ele concentra o sinal no receptor e faz o oposto também. Tá? O receptor, então, é voltado para a face da antena e isso é refletido em uma distância muito concentrada. Tá? E o ganho dessa antena também ela é totalmente proporcional ao tamanho do prato e ao ângulo deles. Só para vocês terem uma ideia, essas antenas que se comunicam com satélites de longa distância, tá? Eu estou falando de comunicação de dados, o robozinho está lá em Marte, lá tirando foto e mandando para cá, mandando vídeo em alta definição. Essas antenas são antenas de 19 metros, 30 metros, ela tem que ter uma estrutura realmente extremamente robusta. E o ganho dela é muito alto. Imagine que tem que ter um alinhamento de uma estação na Terra com um robô que está num outro planeta. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um ganho de 33 vezes quer dizer que o sinal é 2.000 vezes mais forte. Ok? Então, é possível comunicar com a minha plaquinha de rede Wi-Fi, com um outro dispositivo que está lá no Ceará? Já está respondido que tem. Tá? Existem outros elementos, a potência de transmissão, mas enfim, a antena, pelo simples fato de você trocar uma antena, você pode conseguir, dentro da sua casa, tá? Vou falar de uma coisa caseira, ter um acesso de boa qualidade. Tá? Para finalizar, aí, outras finalidades da antena, isso é ótimo aí para os finais de semana. Tá bom, turma? Grande abraço, a gente volta a falar então sobre a camada de rede nas próximas aulas.